Bom, pessoal, nossa aula de hoje é sobre reações de substituição. Nossa segunda aula já das reações de substituição. Ou seja, nosso título é Reações de Substituição 2. Nas reações de substituição, eu quero que você perceba uma coisa. Nós vamos estar entre o mais novo que tem a química e o mais antigo. A química, embora não tivesse esse nome, é uma ciência muito velha mesmo. Veja, o homem controlou a combustão, fazendo fogo. Com a combustão veio a panificação, reações para fazer pão, reações para alimentá-lo. Vieram logo depois as reações de saponificação, fazer sabão, se manter limpo. Caramba, fizeram álcool. Afinal de contas, uma cervejinha sempre foi um sucesso. Na antiguidade, cervejinha também era um sucesso. E tudo isso é em cima de reações de substituição. Ou seja, estamos aí com toda a química antiga. E hoje você me pergunta, o que temos de mais moderno? A comida industrializada, aonde, veja só, uma bala de morango, dificilmente ela tem morango. O que ela tem é essência de morango, um éster para fazer o gosto do morango. Então você precisa das reações de esterificação, que será um dos assuntos de nossa aula. Mas, antes disso, vamos ver um interessantíssimo depoimento sobre esterificação. O que dá sabor, o que dá aroma a frutas, carnes, queijos, é realmente um éster. Então, a partir daí, a indústria de alimentos começou a produzir esses ésteres a partir da esterificação para usar na produção de flavorizantes e aromatizantes. O que seriam esses flavorizantes e aromatizantes? Os flavorizantes são as substâncias que eles conferem sabor para os alimentos industrializados. E os aromatizantes, o aroma. Então, a partir daí é possível o quê? Você ter um suco de morango com sabor de morango, mesmo sem estar utilizando o morango. Então, com esses aditivos, os flavorizantes e os aromatizantes, você consegue produzir sucos industrializados, sorvetes com sabor de frutas, salgadinhos com sabor de churrasco, de presunto. E o que isso facilita? O que facilita é que as indústrias de alimentos possam ter uma gama muito maior de produtos com sabores que as pessoas conhecem. É muito mais aceito um suco de morango do que um suco de uma fruta ou de alguma coisa que você nunca ouviu falar. Bem, depois de tudo que você viu nesse depoimento, eu tenho a certeza que você está especializado agora em aromatizantes, flavorizantes, entendeu como é que interagem o cheiro e o gosto. Bem, mas está na hora de finalmente a gente começar a trabalhar. Vamos para a nossa aula. Nós vamos começar com as reações de substituição, onde você vai trocar um halogênio por alguma coisa. Um derivado halogenado interagindo com uma base alcalina. Observe, nós temos aqui um derivado halogenado, um esquema RX. R é um radical, X é um halogênio. Reagindo com uma base alcalina, escolhemos o hidróxido de potássio, que quase sempre é a base alcalina de escolha. E agora, como é que eu vou raciocinar o que se forma? Bom, eu vou te dar o grande truque. O grande truque é pensar qual é o produto inorgânico que vai se formar. Você ouviu bem? Inorgânico. Você deve estar perguntando por que eu vou olhar o produto inorgânico se eu estou estudando orgânica. Mas é exatamente por isso. O composto inorgânico normalmente é mais simples, é mais previsível. Consequentemente, eu posso raciocinar melhor o que vai se formar. Praticamente o composto inorgânico está, desculpe a palavra, mas está pedindo pelo amor de Deus para ser formado. E aí, com as sobras, você monta o produto orgânico. Observa, vem comigo outra vez aqui no esquema. Gente, eu tenho aqui um halogênio, X. X é um halogênio, por exemplo, um cloro. Eu tenho aqui um potássio. Qual é a formação pedindo pelo amor de Deus? KX, por exemplo, KCl. Apareceu aqui? Está aqui, KX. Agora observe o que sobrou. Daqui saiu o X, sobrou o R. Com o X se combinou o K, logo sobrou a hidroxila. O que vai se formar? ROH. Está aqui, ROH. O que é ROH? Um álcool. Vamos ver um exemplo disso? Olha só.
cloreto de metila, ou se você preferir, clorometano, tanto faz, com hidróxido de potássio. Olha o nosso truque. O que vai se formar? KCl, cloreto de potássio. O que sobrou? Sobrou o radical metil e sobrou a hidroxila. Que temos aqui? CH3OH, metanol. Sem problemas, e você chegou a um álcool. Vamos direto, então, agora, para mais uma reação. Derivado halogenato, continuamos com o tema, com alcóxido ou fenóxido. Caramba, o que é alcóxido, o que é fenóxido? Alcóxido é como se fosse de um álcool, um sal de um álcool. Você vai tirar o hidrogênio e substituir normalmente por um sódio. Para um fenol, mesma coisa. Essa reação é importantíssima e é chamada normalmente de síntese de Williamson. O que o Williamson tem a ver com isso? Bom, o Williamson foi o autor da síntese, claro. Agora, o que ele estava tentando fazer? Isso nós vamos descobrir juntos. RX, um derivado halogenado, tá? Agora, olha só. Se fosse R1OH, isso aqui seria um álcool. Saiu o H, entrou um sódio. O que a gente tem que olhar? Descobrir o produto inorgânico que vai se formar. Novamente, está aqui pedindo, pelo amor de Deus, NaX, por exemplo, NaCl, por exemplo, um cloreto de sódio. E aí o que vai acontecer? Vai juntar esse R sobre esse O. Você vai ficar, então, com ROR1. Está aqui, ROR1. E o que isso lembra para a gente? Ah, não lembra, eu tenho certeza que você sabe. Isso aí é um éter, um oxigênio ensanduichado entre dois radicais. O interessante é que os radicais podem ser diferentes. Afinal, eles vêm de fontes diferentes. Um radical vem do derivado halogenado e o outro vem do alcóxido. Consequentemente, você pode montar o éter que você quiser. Ou seja, vê se você entendeu. O que o Williamson queria era conseguir qualquer éter. Era só você ter os reagentes adequados que você montaria a estrutura de qualquer éter. Não ficava preso a fazer éteres simétricos, onde um lado fosse igual ao outro. Vamos ver um exemplo de um éter assimétrico bastante simples. Clorometano, cloreto de metila, como você quiser. Aqui o alcóxido, o radical etil, o oxigênio. Se aqui fosse um hidrogênio, isso aqui seria o etanol. Tirei o hidrogênio e entrou um sódio. Você pode chamar, por exemplo, de etanolato de sódio. Na vai ligar com Cl, NaCl. E agora eu vou, como a gente diz brincando, juntar os cacos. Quem são os cacos? Tem um caco aqui que é um metil. E o caco aqui, bom, aqui é um caco maior. Um oxigênio ligado a um radical etil. Logo você vai ter metil, oxigênio, etil. O que é isso? Um éter, naturalmente, um éter assimétrico. Metano, ox, etano. Nossa próxima reação é derivado halogenado com cianeto alcalino. Bem, você já está percebendo que derivados halogenados são reagentes preciosos. São reagentes, desculpe o termo, são reagentes reativos, muito reativos e, consequentemente, muito úteis para a química. Agora, o segundo componente dessa reação, o cianeto alcalino, tem que ser tratado com extremo cuidado. Talvez, num filme ou num livro, você já tenha escutado alguém dizer que foi envenenado com cianeto, cianureto, cianeto de potássio, cianureto de potássio. Isso é um veneno absolutamente mortal. A ingestão dessa droga leva à morte em aproximadamente 30 segundos. No laboratório, então, todo cuidado é pouco, porque você vai estar manipulando um veneno poderoso. Bem, vamos ver o esquema dessa reação. Temos aqui o derivado halogenado, o RX, e aqui o KCN, cianeto de potássio, que é o tal do cianureto, que é mortal. Bem, nosso esquema já está pronto para funcionar. KX vai se formar. KX, por exemplo, cloreto, brometo de potássio. E o R vai se ligar ao grupamento CN. Lembra, como é que vai se ligar esse C ao N? Já tem uma ligação RC. Então, a ligação CN tem que ser uma ligação tripla. Nitrogênio ligado por uma tripla. Lembra do nome disso?
Isso é uma nitrila. Ah, então é para isso que serve. Essa reação é feita para a obtenção de nitrilas. Observe esse RCN, o C está preso por tripla ao N, isso aqui é uma nitrila. Vamos ver um exemplo prático dessa reação? Observa aqui. Cloro, metano, cloreto de metila, KCN, cianeto de potássio. O que forma? KCl, cloreto de potássio. Está ele aqui. E CH3CN. Cuidado agora com o nome desse CH3CN. Repara, são 2 carbonos a cadeia carbônica. 2. Então não é metano-nitrila, é etano-nitrila, porque a cadeia é de 2 carbonos. O CH3 está ligado ao C. 2 carbonos, etil, etano-nitrila. Ok o nome? E vamos a uma próxima reação. Derivado halogenado com óxido de prata seco. Você deve estar se perguntando por que óxido de prata seco. Você só vai entender quando a gente vir a próxima reação, que é a do óxido de prata úmido. Óxido de prata seco é o que o nome está indicando. Óxido de prata sem água nenhuma. Então ele tem a fórmula que tem mesmo, Ag2O. Você lembra que prata é mais 1? Prata mais 1, oxigênio menos 2, consequentemente, Ag2O. Então, observa a reação. RX. Fizemos um truque aqui. Escrevemos AgOAg. Para fazer o Ag2O, mas eu quero individualizar cada prata. Repara, essa prata vai se combinar com esse X. Vai fazer um aleto de prata. E eu tenho a outra prata aqui. Logo, arrumei aqui outro RX. Que de esperteza, a gente escreve XR, de maneira que AgX, AgX, ou seja, na reação vão se formar 2 mols de AgX para cada mol de Ag2O. Você percebeu? E aí estão com 2 radicais livres. Os R's estão separados já do X. E eu tenho o oxigênio do Ag2O. Logo, observe a formação. ROR, um oxigênio ensanduichado por 2 radicais. Novamente acabamos de formar um éter. Essa reação tem uma vantagem. Ela rende bem, porque o aleto de prata que se forma é bastante insolúvel, então ele força muito a reação. A reação rende bem. Agora, tem uma vantagem, tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Você já percebeu, ela só forma éteres simétricos. Um R vai ser o mesmo R de um lado e do outro, consequentemente você tem apenas a formação de éteres simétricos. Para éteres assimétricos, a reação de escolha ainda é a síntese de Williamson. Vamos a um exemplo prático dessa reação? Veja bem, clorometano, cloreto de metila em 2 mols, porque eu vou ter 2 de prata. Então, cada cloro vai sair com cada prata. Eu tenho 2 cloros aqui, 2 pratas aqui, 2 de AgCl. E o que se formou? Se formou um éter simétrico, CH3OCH3. Como é que eu vou batizar? Metoximetano. É, na verdade, o menor éter possível. E observe, éter simétrico, CH3OCH3. Metoximetano é o seu nome. Essa reação já explicamos, suas vantagens e desvantagens. Derivado halogenado com óxido de prata úmido. Bom, e agora? O que é esse tal de óxido de prata úmido? Bem, o nome já está dizendo, é óxido de prata molhado. Se você faz isso, você não percebe absolutamente nada. Você coloca o óxido de prata dentro d'água e não nota nenhuma reação apreciável. E não nota mesmo, mas houve. Formou-se AgOH, formou-se hidróxido de prata. Então eu tenho agora um componente completamente novo na reação, que é a hidroxila. A reação vai mudar de rumo. Observe no exemplo. Ag2O reagiu com a água, formou 2 de hidróxido de prata. Essa reação é absolutamente pelicular. Ela se forma na superfície mais externa do óxido de prata. Lá dentro continua sendo óxido, mas eu tenho uma película externa de hidróxido e esse hidróxido é reativo. Observe como o RX com o AgOH. AgX
Está aqui, perfeito, AgX. Te falei que é insolúvel, te falei que precipita. E o que que sobra? ROH. Dessa vez, em vez de nós obtermos éter, nós vamos obter álcool. Claro. Vamos ver um exemplo prático para que a gente veja bem a formação do álcool. Vê só. CH3BR, brometo de metila, bromometano, hidróxido de prata, que todo mundo vai continuar chamando de óxido de prata úmido, porque foi assim que ele foi feito. Pegamos o óxido de prata e molhamos para obter a reação pelicular. E a reação pelicular nos deu o componente que precisávamos, que é a hidroxila. Veja só, AgOH, bromo vai sair com a prata, AgBr, composto insolúvel, precipita. Metil combina com a hidroxila, metanol. E não temos éter, dessa vez temos álcool. Derivado halogenado com gás amoníaco. Gás amoníaco é o nome mais vulgar, vamos dizer assim, da amônia. Claro que você lembra que a amônia é NH3, mas nós vamos fazer uma esperteza. Nós vamos escrever, em vez de NH3, HNH2, porque é esse H que vai participar da substituição. E sobra um grupamento NH2, que eu tenho a certeza que você lembra que ele forma as aminas. Vamos ao esqueminha da reação. RX, o meu derivado halogenado. Você está vendo como o derivado halogenado é importante? Ele é um reagente fundamental para que a gente possa trabalhar na química. Eles são muito úteis, mas extremamente úteis. Veja só de novo. RX com o NH2H. O que é isso? Amônia, claro. HX vai se formar. O que é HX? Ué, por exemplo, HCl. E aqui eu formei uma amina. Eu tenho aqui RNH2, a amina, e é claro, se formou o HX de produto secundário. Vamos a um exemplo prático? Observe, cloro, metano, cloreto de metila, com amônia. Um dos hidrogênios da amônia reage com o cloro, formação de HCl. CH3NH2 é a amina formada. Amina formada, metanoamina. Também pode se chamar metilamina sem problema. Se você está muito ligado, mas muito ligado mesmo, você percebeu um detalhe. As aminas são básicas. Como toda amina básica, aquele HCl ali, que é um ácido, pode reagir com ela. Pode sim, pode se formar alguma coisa assim. Repara, o H+, vai juntar no NH2. Então vai dar NH3+. CH3NH3+, ligado a um Cl-, cloreto. Cloreto de metilamônio. Um sal de amina, tudo semelhante ao cloreto de amônio. Cloreto de metilamônio, ou seja, a reação prossegue. Mas isso é muito fácil de você reverter e obter novamente a amina, que é o produto que nos interessa. Ah, professor, este exemplo eu entendi. Podemos ver agora algum exemplo relacionado a sais? Gotinha, eu senti uma ponta de ironia no que você está dizendo. Eu acho que você não aguenta mais exemplo com derivado halogenado, sabia? Mas é uma boa ideia mesmo. Vamos ver que todos os reagentes, se bem pensados, podem trabalhar muito bem. Vamos ver então agora sal de prata de ácido carboxílico com derivado halogenado. É com derivado halogenado ainda, mas ele não é mais a estrela da reação. A estrela é o sal. Observe o esquema. RC-O, se aqui tivesse um H, esse era um ácido, troquei o H pela prata, então eu tenho um sal de prata de um ácido carboxílico. E você lembra o que eu falei? AgX. O que é AgX? Aleto de prata, que é um composto insolúvel, reage bem, força a reação pode ter um excelente rendimento. Então observe como é que eu vou ter uma reação de alto rendimento para obter um éster específico. Repara só, esse R1 vai entrar aqui no lugar da prata, R1 aqui no lugar da prata, RC-O, outro R, eu tenho aqui um éster. E aí, se eu combinar adequadamente
o sal de prata e o derivado halogenado, eu monto o éster que eu quiser. E você lembra do depoimento que você viu. Ésteres são flavorizantes, aromatizantes, é mais uma no nosso arsenal de obtenção de ésteres. Vamos a um exemplo? CH3C, então uma cadeia de 2 carbonos, derivada do etanóico, etanoato. Etanoato de prata. E eu vou usar o nosso clorometano, o nosso cloreto de metila. Formação de AgCl, está aqui o AgCl, que se precipita, e a formação do éster. No éster é um etanoato, não era etanoato de prata? Então agora é etanoato de metila. E você obteve um éster da maneira que você quiser. Essa reação nos permite obter, de uma certa maneira, ésteres à moda da casa. Você faz o éster que você precisar. Bem, nossa próxima reação é ácido carboxílico com base alcalina. Ué, ácido com base é a nossa velha reação da química inorgânica, aquela que todo mundo sabe de cor. Ácido mais base dando sal mais água, com a única particularidade que o ácido é um ácido orgânico, consequentemente o sal será um sal orgânico. Mas fora isso, nada de novo. Observe como funciona. RC-OOH, está aqui o nosso ácido carboxílico. Alc de alcalino. Alc-OH, por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. Substituição? Sim, claro. Esse hidrogênio vai ser substituído pelo alcalino. Então você vai ter um sal de um ácido orgânico com metal alcalino. Está ele aqui, RC-OO menos e o alcalino mais, por exemplo, um sódio mais, que formou-se água. O hidrogênio do ácido com a hidroxila da base naturalmente formam água. Agora eu quero que você observe uma coisa interessante. Como nós herdamos essa reação da química inorgânica, não há necessidade de desenharmos as fórmulas orgânicas. Se você tem os nomes dos reagentes, e é isso que normalmente aparece em prova, os nomes dos reagentes, você pode com tranquilidade fazer os nomes dos produtos, porque você sabe o que vai dar. Vai dar sal e água. Vamos ao nosso exemplo. Etanóico reagindo com hidróxido de potássio, formando etanoato de potássio e água. Veja, é óbvio, só podia ser isso. Se o ácido era etanóico, ico troca para ato. Logo, etanóico, etanoato. Falta descobrir etanoato de quê? Naturalmente, etanoato de potássio, uma vez que o hidróxido era hidróxido de potássio. E aí você tem o esquema inteiro da reação. Ácido mais base forneceu sal mais água. Etanóico, etanoato. A base era hidróxido de potássio. Etanoato de potássio mais água, sem problema nenhum. Esterificação e hidrólise é um par de reações que são reversíveis. Observe bem. Eu tenho aqui um ácido e um álcool. Ácido mais álcool, através da esterificação, produzem para a gente o éster e a água. Mas a reação é reversível. O éster, em presença da água, regenera o ácido e o álcool. Então, daqui para cá, a gente chama de esterificação. Daqui para lá, a gente chama de hidrólise. Vamos a um exemplo? Etanóico mais etanol. Então, repara, aqui está o ácido, aqui está o álcool. Etanóico, etanoato. Etanol, etanoato de etila. Está aqui o éster, etanoato de etila. E a formação de água, ou seja, etanoato de etila hidrolisado, entendeu? Reagindo com a água, hidrolisado, regeneram etanóico e etanol. Essa é a forma, digamos, mais industrial da reação. O problema é você controlar o rendimento, obter as condições ótimas para que você tenha a maior quantidade possível do produto desejado. E quem é o produto desejado? Você sabe, é o éster, aromatizante, flavorizante, ou seja, essa reação tem imensa importância industrial. Ácido carboxílico com amônia. Geralmente, as reações com amônia levam o nome genérico de amonólises. Vamos ver então a amonólise de um ácido carboxílico. Está
Está aqui o ácido carboxílico com a amônia. Reação de substituição. Um hidrogênio vai sair. Isso aqui é um ácido, ele sai na forma de H+. Incorpora no NH3, NH4+. Claro, um sal de amônio. Então você tem um sal de um ácido carboxílico, um sal de amônio de um ácido carboxílico. Só que temos uma grande vantagem. Você sabe qual é a grande vantagem? Esses sais se transformam muito rapidamente em amidas. Essa reação é excelente para sintetizar amida. E o que acontece ali para eu obter a amida? Eu tenho aqui o NH4 com um oxigênio muito perto. 2 hidrogênios se ligam a esse oxigênio e forma-se água. O que sobrou aqui? NH2, porque dos 4 hidrogênios, 2 estão aparecendo aqui na água. Então, RC-O, NH2, que é exatamente o esquema fundamental da amida. Um NH2 ligado em uma estrutura de carbonila, ligado em um C-O. Essa é a reação de escolha para obtenção de amidas. Vamos a um exemplo prático? Etanóico mais amônia. Etanóico mais amônia, nosso primeiro passo é o sal. Então, etanoato, ico passando para ato, lembra? Etanoato de amônio, que com um leve aquecimento faz o que eu quero. Etanoamida mais água. Você lembrou? Aqueles 2 hidrogênios se combinam o oxigênio, formação de água, e o grupamento NH2 prende direto na carbonila, fazendo a estrutura da amida. Então, repara, você saiu do etanóico e obteve a etanoamida. Bastante simples se você pensa dessa maneira. Nossa próxima reação é cloreto de acila com álcool, que é, outra vez, um truque excelente para obtenção de éster. A ideia é a seguinte: os cloretos de acila são mais reativos do que os ácidos, logo vai favorecer a obtenção do éster. Observe no exemplo R1C-OCl, cloreto de acila. Cloreto de acila com álcool. Esse hidrogênio vai sair com esse cloro, formação de HCl. E obtivemos aqui o éster, R1C-O, OR2, está aqui o éster. Ou seja, é uma reação de esterificação também, só que normalmente você obtém um rendimento melhor, devido à maior reatividade dos cloretos de acila em relação aos ácidos correspondentes. Vamos ver um exemplo bonitinho? Cloreto de etanoíla, isso aqui vem do etanóico, cloreto de etanoíla com metanol. O que eu vou obter? Etanoato de metila, está aqui, etanoato de metila. E o reagente secundário? Bem, o reagente secundário é o ácido clorídrico. Claro que essa reação visa obter o éster, não visa obter HCl, evidentemente. Ou seja, novamente estamos dando ênfase nas maneiras de obtenção de éster, devido à enorme importância industrial desses compostos. Vamos a mais uma reação? Éster com amônia. Novamente, já te falei, éster com amônia, reação com amônia, como é que é o nome mesmo? Amonólise. Veja lá, R1C-OOR2. Está aqui o meu éster. Reagir com a amônia, reagir com NH3. O que vai acontecer? R2O combina com um hidrogênio, regenera o álcool. R2OH, regenerou o álcool aqui. R1C-ONH2, obtivemos uma amida. Essa reação é interessante, interessante para a obtenção de amidas. Amidas são compostos bastante úteis também. Não tanto quanto os ésteres, mas, sem a menor dúvida, são úteis. Veja um exemplo prático. Etanoato de metila com amônia. Então, eu vou obter a etanoamida. Se você não quiser, não fala esse O. Diz etanamida. E metila, eu vou obter o álcool, eu vou obter o metanol. Tranquilidade? Todo mundo entendeu tudo? Então, vamos ouvir agora um pequeno texto, mas extraordinariamente interessante. Vamos lá. Saponificação é a conversão de matéria graxa em sabão a frio ou a quente. Abrange os sais de sódio ou potássio de diversos ácidos graxos.
Você deve estar se perguntando o que é ácido graxo. Nada especial. Um ácido graxo é um ácido orgânico de cadeia bastante longa. Normalmente a fonte deles é a natureza. São as gorduras animais, eventualmente as gorduras vegetais, mas são coisas naturais. E a natureza faz cadeias carbônicas bastante longas. A reação de saponificação já era usada no Antigo Egito. É uma das primeiras reações que o homem controlou. Vamos estudá-la com detalhes? Saponificação, então, como nós a entendemos hoje, é a reação de um éster com uma base alcalina, onde o éster é uma gordura ou um óleo, ou seja, um produto natural. Vamos esquematizar a reação. Está aqui o éster, R1, COO2. Normalmente esse R1 é muito longo, não estranhe se aparecerem 15 carbonos, 16 carbonos, isso é normal. Mas uma base alcalina, AlCOH, se usa sódio ou potássio. Essa reação pode ser praticamente a frio, pode ser meio morno, pode ser com algum aquecimento, depende muito de que condições são adequadas para aquele éster, para aquele óleo, para aquela gordura na obtenção do sabão. Mas afinal, o que é o sabão? Está aqui ele, é um sal, R1COO- e aqui o alcalino é um sal. Ou seja, alguma coisa semelhante a um etanoato de potássio. Mas, pelo amor de Deus, não pode ser etanoato. Etanoato são 2 carbonos, é muito pequenininho. Normalmente você tem coisas tipo hexadecanoato. Entendeu o nome? Hexadecanoato. Hexa 6, deca 10, um composto com 16 carbonos. Não é absolutamente nada de estranho. Isso aí, aliás, é um sabão bastante interessante. Hexadecanoato de sódio. Você já tomou banho com isso. Vamos ver agora a síntese de Wurtz, que é uma maneira bastante interessante de você obter alcanos. Veja como é que funciona. Derivado halogenado reagindo com sódio. Eu vou ter 2 mols de RX para 2 mols de sódio. Veja que a proporção é 1 para 1, mas para eu entender, eu vou trabalhar com 2 e 2. Sai um X com um sódio, NaX. Sai o outro X com o outro sódio, novamente NaX. 2 mols de NaX. E um R se liga ao outro R, obtendo aqui um RR. O que é um RR? R ligado a um R. Radical com radical? Alcano. Um alcano simétrico, mas ainda além de simétrico, um alcano com um número par de carbonos. Observe o exemplo. 2 de CH3Cl, 2 de clorometano, 2 de sódio, NaCl, NaCl 2 vezes, 2 mols de NaCl. E um radical metil, um radical metil se liga ao outro. Metil com metil, CH3 com CH3. Claro que você viu que a fórmula é C2H6. Obtivemos o etano, que é um hidrocarboneto simétrico e, evidentemente, com número par de átomos de carbono. Desidratação intermolecular de álcoois. Vamos com calma? Intermolecular. Inter quer dizer entre. Uma confusão internacional, uma confusão entre nações. Então, intermolecular, entre moléculas. Vamos ver como é que funciona. Olha só, 2 mols de álcool em meio ácido. Normalmente se usa ácido sulfúrico, que é um excelente desidratante. Reação a quente, por volta de 140 graus Celsius, você vai tirar um hidrogênio e uma hidroxila, formação de água. Está aqui a água. Um hidrogênio de um e uma hidroxila do outro. E vai juntar ROR. O que você obteve? Éter simétrico. Um éter que tem as 2 partes iguais. Claro que isso é uma desvantagem. A obtenção de éter simétrico só dá éter simétrico. Para a obtenção de qualquer éter, se lembra ainda do nome? Síntese de Williamson. Ok? A minha dica de estudo é bem rápida para você e é um segredo. É o segredo de como eu estudava isso. Sabe como é que eu fazia? Eu escrevia só os reagentes da reação e me proibia de escrever os produtos. E ficava olhando para a reação
e tentando ver como é que era a passagem dos componentes da reação, a passagem das quebras, tentando entender sempre pelo produto inorgânico. Essa é a grande dica. Se você descobre qual é o produto inorgânico que se forma, o produto orgânico sai com tranquilidade. Faça umas fichas, escreva os reagentes só os reagentes, e fique tentando entender a formação do produto. Tenha certeza que você vai gostar desse método. Na aula de hoje estudamos as reações de substituição 2. Que são reações de enorme importância industrial. Nós vimos a obtenção de éteres, vimos a obtenção de ésteres, vimos a obtenção de amidas, ou seja, um rico processo de obtenção de produtos orgânicos. E vimos saponificação, éster com base alcalina. Aonde você lembra quem é o éster? Ou um óleo ou uma gordura. E o produto final dessa reação será um sabão. Até a próxima aula. Meu querido professor, minha amiga professora, minha dica para você é igualzinha a dica para os alunos. É você incentivá-los a não tentar desenhar para descobrir o que vai dar. Pelo contrário, olhar para os reagentes, entender a mecânica da troca que tem que haver e aí sim desenhar o produto. É sutil. Agora, a dica importante, procurar primeiro o produto inorgânico. Isso torna tudo muito mais fácil. Bom trabalho para todos nós.